Qual que é o próximo parágrafo? Na sequência, já que vamos até o 13, vamos agora para o 14, 15 e 16. Vejam que eu coloquei um título antes desse parágrafo 14, que está dizendo aí, ó, Previdência Complementar para servidores efetivos após instituição de um teto de benefício no regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência não tem teto. Se a pessoa ganhar 10 mil, vai contribuir sobre os 10 mil. Se ganhar 20 mil, sobre os 20 mil. É claro que existe teto de remuneração. Não se pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Mas, independentemente de quando a pessoa ganhe, desde que esteja dentro do teto remuneratório, o valor que vai servir de base para a contribuição é o valor do que ela ganha. Mas este parágrafo 14 vai permitir, né, aos governos, à administração pública, criar um teto para o regime próprio e, com isso, estabelecer uma previdência complementar a este teto. Só lembrando, se uma pessoa hoje ganha 10 mil e contribui para o regime do INSS, ele só consegue contribuir até 300 e pouco por mês, que vai dar a ele o direito de aposentadoria com um teto de benefício do regime geral. Né? E ele pode aderir a um plano de previdência privada se ele quiser complementar esse valor. Se no regime próprio não tem teto, tudo que ele ganha, ele paga e contribui no próprio regime próprio. Agora, se ele tiver um teto no regime próprio, ele vai conseguir até um valor máximo de benefício contribuindo na forma do artigo 40, e se ele quiser complementar a renda, ele terá que aderir a um outro sistema. Tá? Então, o que vem dizendo aí é que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que, grifem isso na Constituição de vocês, desde que se instituírem, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos titulares de cargo efetivo, poderão fixar um cuidado. Esse poderão não é pode ou não, é se instituir, vai fixar. Tá? Guardem assim, pode instituir, se instituir, vai fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo previsto para os benefícios do regime geral. O que significa dizer? Hoje não existe teto no regime próprio. Se instituírem teto, este teto vai ser o mesmo que a gente já adota no regime geral, que nós colocamos aí numa aula passada, o valor de R$ 3.038,99 centavos. Bom, se tiver teto também para os servidores detentores de cargo efetivo, então vai ter que ter uma previdência complementar. Nós já temos a previdência complementar para os empregados públicos. O funcionário ou empregado da Petrobras tem a Petros, do Banco do Brasil, a Previ, da Caixa Econômica Federal, a Previcaixa, aqui na CEMIG, a Forluz. Então, já existe sistema de previdência complementar, mas para empregado público. Agora, se tiver, né, se for instituído teto também no regime próprio, vai precisar de ter previdência complementar por servidores efetivos. Aí você vai encontrar, por exemplo, regime de previdência complementar dos servidores do município de Belo Horizonte, né? Ou outro do Estado, ou da União. O que depende, ou do que depende, a criação deste teto no regime próprio, do que ele está pendente. A gente vai ver no próximo parágrafo, no parágrafo 15, como se dá a criação de teto no regime próprio e a criação da própria previdência complementar. A gente fala próprio toda hora, né? Algumas vezes com sentido de regime próprio, outra hora no sentido do português mesmo, separado. Mas vejam aqui, olha o parágrafo 15. O regime de previdência complementar, de que trata aquele parágrafo 14, será instituído por lei. Lei aqui é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Ordinária, né? A gente não tem complementar escrito, então ela é ordinária. De iniciativa do respectivo Poder Executivo. Vai ser o chefe do Poder Executivo em cada caso que vai criar, ou vai, melhor dizendo, né, fazer o projeto de lei que cria a previdência complementar. Então, o prefeito pode fazer no seu município, o Estado,
em cada um dos estados, e o presidente da República no âmbito dos servidores públicos efetivos federais. Então, o regime de previdência complementar, de que trata esse parágrafo 14, ou seja, o regime de previdência complementar para servidores efetivos, será instituído por lei ordinária, de iniciativa do chefe do Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos no que couber. O artigo 202 e seus parágrafos explica na Constituição as regras para a previdência privada. Igual você pode ir a um banco e fazer adesão a um plano de previdência privada, as regras básicas estão lá. Então, seguindo os mesmos parâmetros que a gente já tem estabelecido para a previdência privada, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar. Entidade fechada é aquela que só pode aderir as pessoas que forem, no caso, por exemplo, servidores efetivos. Né? Você tem, por exemplo, a Petros, da Petrobras, é uma entidade fechada. Só pode aderir quem é um empregado da Petrobras. Agora, esses planos que nós temos aí nas agências bancárias, nos bancos, são planos de entidades abertas. Você pode aderir livremente, independentemente de ser ou não funcionário daquele banco. Tá? Então, entidade fechada, quer dizer, só poderão aderir aos planos os servidores efetivos daquele ente público. O que mais? De natureza pública. Natureza pública está ligada ao termo entidade. Que tipos de entidades são de natureza pública? As autarquias e as fundações públicas de direito público. Então, a interpretação da doutrina é de que natureza pública significa nós vamos criar uma autarquia para administrar esta previdência complementar. E mais, essas entidades oferecerão aos seus participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. A palavra contribuição definida na verdade, é o contrário de benefício definido. Então, contribuição definida é o contrário dos sistemas que são de benefício definido. O que significa isso, professora? Lembra no nosso desenho da caixa d'água que nós vimos que caso a administração pública não conseguisse recolher de contribuição o valor suficiente para pagar os benefícios, nós iríamos pegar recursos no Tesouro para fazer esse complemento? Então, o que significa que, independentemente do montante de contribuição, a administração ia completar o valor de modo que o benefício fosse pago como havia sido previsto anteriormente. Então, o benefício é que é o parâmetro, independentemente do quanto de contribuição que tenha ingressado no sistema. É uma certeza de que o benefício virá e virá como foi planejado de início. Agora, esse sistema que nós temos aqui de previdência complementar, que é de contribuição definida em vez de benefício, significa nós vamos colocar a contribuição e o quanto ela juntar, render, servir, é que vai ser calculado o valor do benefício final. O benefício nos sistemas de previdência complementar é uma grande interrogação, uma grande incógnita. Você não sabe qual vai ser o valor final do benefício. Por exemplo, quando você faz uma aplicação financeira, que é o sistema de capitalização, você sabe que vai juntar X dinheiro durante X tempo. Agora, quanto isso vai render? Quanto eu vou ter no final? Quanto que eu teria rendido o meu dinheiro? Você só vai saber uma projeção. Olha, se a taxa de inflação não subir muito, se não tiver nenhum problema na Bolsa de Valores, se isso, aquilo, outro, provavelmente o seu benefício será X. A mesma coisa vai acontecer nos sistemas de previdência complementar. Você sabe quanto vai pagar, mas você não faz a menor ideia de quanto vai levar, tá? Porque, neste caso, a contribuição é certa, mas o benefício é incerto. O benefício depende do montante que você vai juntar, durante quanto tempo e mais dos fatores de mercado. Tá bem? Então, no regime próprio, o seu benefício é certo, independentemente do quanto que houve de contribuição, porque existe equilíbrio financeiro. Então, independentemente do quanto se juntou com a contribuição, o Estado completa com recursos do Tesouro e te garante um benefício que você já tinha sonhado lá de início.
Agora, no sistema de previdência complementar, não. O que você juntou, juntou. Se não juntou, já era, né? Não será possível garantir o valor do benefício final. Quer dizer, então, que entre dois servidores, um que tenha recolhido todo o seu dinheiro para o regime próprio e um que tenha recolhido parte para o regime próprio e parte para a previdência complementar, o primeiro está mais seguro, porque ele sabe que todo o valor que ele contribuiu vai ser revertido num benefício. No segundo caso, o servidor não tem certeza se o valor que ele investiu na previdência complementar vai gerar a ele o benefício que ele sonhava. Ok? Ok. Vamos para o próximo parágrafo, ainda relacionado à previdência complementar, que é o parágrafo 16. Depois disso, a Constituição já vai mudar de assunto dentro da matéria previdência. Olha o que mais fala o parágrafo 16. Somente mediante a sua prévia e expressa opção, a previdência complementar, ou seja, o disposto no parágrafo 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de instituição do respectivo ou do correspondente regime de previdência complementar. Você passou num concurso hoje, ótimo, não tinha previdência complementar ainda, você recolhe tudo que você ganha, mas no regime próprio. Aí amanhã instituem a previdência complementar. Seus colegas que ingressaram depois vão ter teto no regime próprio e, se quiserem ganhar mais, terão que complementar sua renda contribuindo no sistema de previdência privado. E você pode permanecer no sistema de antes, pode permanecer recolhendo tudo no regime próprio. É claro, a gente está dizendo isso em relação a uma remuneração que ultrapasse aquele teto do RGPS. Porque se você já ganha abaixo, de qualquer modo, você vai ficar dentro do limite do regime próprio. Tá? Então, o parágrafo 16 só vai dizer que você, tendo ingressado antes da instituição da Previdência Complementar, tem o direito de permanecer no modelo de antes. A princípio não, até agora, nem a União, nem nenhum dos estados, nem nenhum dos municípios instituiu ainda essa previdência complementar dos parágrafos 14, 15 e 16. Ela é necessária? É, porque vocês se lembram que o regime de repartição simples, regime próprio, não tem sustentabilidade. Então, o melhor jeito é fazer o teto no regime próprio e deixa aqueles que ganham muito num sistema de capitalização, tá? Quem ganha pouco, coitadinho, tem que ficar no regime próprio mesmo, porque se você ganha ali R$10 a mais todo mês e faz uma poupança de R$10, não vai sobrar nada no final do ano. Mas se você ganha 10 mil a mais, aí você vai conseguir juntar um dinheirinho bom, tá? Então, o Estado continuaria assegurando um limite mínimo, que no caso são 3.038,99 de benefício, tanto no regime próprio como já é no regime geral. E se a pessoa quiser complementar para ganhar acima deste valor, teria que aderir a um plano de previdência capitalizada. Vejam bem que a palavra é complementar, tá? Hoje você pode suplementar a sua renda? Pode. Vai num banco, faz um sistema de previdência ou numa instituição de previdência e faz um suplemento para você ganhar mais do que você já ganha. Agora, para complementar, é só até o que você ganha, tá bem? Bom, então o parágrafo 14, 15 e 16 são um pouquinho complicados, até porque a gente não tem a vivência deles ainda, né? Vocês ainda não viram ele funcionando e nem vão ver por enquanto. Vamos ver esse ano que vem, quando passar as eleições, acabar os tumultos eleitorais, se alguém vai se aventurar a criar previdência complementar. Tem que fazer um cálculo autorial, saber se é sustentável. Então é bem complexo isso, não é só ter a lei lá e pronto e acabou não, tá? Bom, mas, além disso, no artigo 40, o que a gente ainda tem que cair em concurso público? Nós temos a contribuição do inativo, que é muito importante a gente saber, tem caído em prova de concurso, e temos ainda o chamado abono de permanência. Então, na sequência aqui do parágrafo 16, eu já coloquei para vocês a contribuição do inativo, que é o parágrafo 18 e 21. Professora, a senhora pulou o parágrafo 17. O 17 é um parágrafo pequenininho que só diz assim: quando o servidor for se aposentar, ele vai se aposentar pela média.
das contribuições que ele teve ao longo da vida dele. E essas contribuições, as remunerações, vão ter que ser atualizadas primeiro, para depois fazer o cálculo do benefício, tá? Então, o parágrafo 17 só fala da necessidade de atualizar a remuneração dos agentes antes de fazer o cálculo da aposentadoria. Agora, vamos entender o que diz esse parágrafo 18. Vamos fazer um esquema ali do lado para entender bem. Em relação à contribuição do inativo. Primeiro, professora, por que o inativo vai contribuir mesmo? Por que eu tenho que ter a contribuição do inativo? Porque o sistema é um sistema solidário. Se fosse um sistema de capitalização, cada um juntava o dinheiro durante a vida ativa, aí olhava, não, juntei esse tanto, pronto, agora eu vou aposentar e vou gastar. Como não foi isso que aconteceu, todo mundo que recolheu no sistema de previdência pegou esse dinheiro e entregou para a repartição simples, ou seja, para pagar o benefício dos que já estavam aposentados, então ele não juntou dinheiro nenhum. Ele vai continuar contribuindo com esse grupo solidariamente, mesmo depois de aposentado, tá? Vejam como é que vai ficar a contribuição dele. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime próprio, ou seja, pelo regime de que trata este artigo, se esses proventos superarem o limite máximo de benefício previsto para o regime geral, e o valor da contribuição será em percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargo efetivo. Por sua vez, o parágrafo 21, e daqui a pouco eu vou explicar isso aqui no esquema, diz assim: esta contribuição do inativo, prevista no parágrafo 18, só vai incidir sobre o dobro do limite do teto do regime geral se o aposentado for portador de uma doença incapacitante. E a Constituição fez isso pensando, ele vai ter que gastar mais com a saúde, então vamos isentá-lo a mais também da contribuição. Vamos fazer um esqueminha aqui para a gente entender isso. Imaginem o seguinte. Podemos passar para o lado de cá? Eu vou pegar um servidor ativo. Daqui a pouquinho o SAT chega aqui, né? Está meio congelada aí a imagem. Um servidor ativo ganhando 7 mil. Vou imaginar um servidor inativo ganhando os mesmos 7 mil reais. E um inativo portador de doença incapacitante, ganhando os mesmos 7 mil reais. Como é que eu consegui todo mundo ganhando 7 mil? Vai ver que foi uma pessoa que a vida inteira ganhou 7 mil, a média dela vai ser 7 mil, tá bem? Quando ele está na ativa, o servidor ativo, todo o valor que ele ganha, de zero, é lógico que ninguém ganha zero na administração pública, mas de zero até quanto ele ganhar, até o teto lá do ministro do Supremo, vai ter incidência de contribuição previdenciária. Então, incide 11% em todo o valor que esse agente público ganhar. Então, esse servidor que tem que pagar 11% e ganha 7 mil, vai pagar R$ 770 de contribuição previdenciária. Aí, ele se aposenta. Se aposentando, ele vai passar a ter incidência de contribuição só sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral. Então, vamos colocar aqui, ó, que aqui seja o teto do RGPS. Nós sabemos que o teto do RGPS é 3.038,99, mas eu vou arredondar para 3 mil. Vamos imaginar que aqui é o limite de 3 mil reais. Olha como é que vai ficar. Tudo que ele ganha até 3 mil reais, ele vai ser isento de contribuir. O que ele ganha acima disto é que vai ter a contribuição de 11%. Então, vamos fazer as contas dele. Né? Ele ganha, esse aqui ganha 7 mil, esse aqui também 7 mil. De 0 até 3 mil, ele não paga contribuição nenhuma, isento. Quanto que ele ganha acima de 3 mil? De 3 mil a 7 mil, ele ganha 4 mil.
esses 4.000 ele vai pagar 11%. Então, ele vai passar a pagar R$ 440 de contribuição previdenciária. Ou seja, os mesmos 11%, mas incidindo somente ao valor que ele ganha acima do teto. E, se nós pegarmos um servidor portador de uma doença incapacitante, nós vamos pegar, em vez do teto, 2 vezes o teto. Vai ficar meio ruim meu desenho aqui, meio sem proporção. 2 vezes o teto do RGPS. Se o nosso teto de mentirinha é 3.000 até R$ 6.000, esse servidor vai ser isento de contribuição. O que ele ganhar acima dos 6.000 incide 11%. Ele ganha 7%. Então, os 7.000 que o servidor recebe de proventos de aposentadoria não será tributado, não terá contribuição previdenciária até 2 vezes o teto. Até 6.000 ele não paga nada. Quanto que ele ganha acima dos 6.000? R$ 1.000. De 6.000 para 7.000 ele ganha R$ 1.000. Então, a contribuição dele vai ser 11% desses R$ 1.000. Ele passaria a contribuir com R$ 110 apenas, tá? Eu vou deixar aí no quadro, vou explicar mais uma vez para quem ainda estava com aquele soninho da segunda-feira e não entendeu nada do que eu disse. Espera aí que eu vou beber água e vou explicar outra vez. Na primeira linha, nós temos o servidor ativo. O servidor ativo tem incidência de contribuição previdenciária, que é 11%, sobre todo o valor que ele ganha. Então, se ele ganha, no meu exemplo ali, 7.000, ele vai ter que pagar 11% dos 7.000, 770. Assim que ele se aposentar, aplica-se a ele o parágrafo 8º. 18. O parágrafo 18 da Constituição. O parágrafo 18 diz: incide contribuição só no valor que ele ganhar a mais do que o teto do regime geral. O regime geral aparece aí só por parâmetro mesmo, porque nós quisemos pegá-lo emprestado. Porque nós estamos falando de ativos e inativos do regime próprio. Então, vejam, se ele ganha 7.000 e até o teto do regime geral não vai pagar nada, eu tenho que ver quanto que ele ganha a mais do que o teto. 7.000 menos os 3.000 de isenção, sobrou R$ 4.000. Sobre esses 4.000, ele paga 11%. Então, nós colocamos aqui R$ 440 de contribuição para ele. O inativo, que se tornar portador de uma doença incapacitante ou que já se aposentou por invalidez, que eu tenho 2 situações. Eu posso ter um servidor que rolou a escada abaixo, ficou inválido, já vai cair direto ali na regra do parágrafo 21. Ou eu posso ter um servidor que se aposentou, por exemplo, aos 70 anos de idade e que aos 80 passou a ser portador de uma cardiopatia grave. Então, o portador de doença incapacitante terá 2 vezes o teto como isenção. Como nós colocamos um teto fictício arredondado de 3.000, 2 vezes o teto, R$ 6.000. De 0 que ele ganha até 6.000, ele vai ser isento de contribuição. Acima dos 6, ele ganha mais 1.000. Esses 1.000 sofrem a incidência de 11%. Então, dos 7.000, ele vai passar a contribuir com R$ 110, tá? Ai, professora, fazer essas contas na hora da prova vai ser difícil. Não tem que fazer conta nenhuma. Eu só quero que vocês entendam o que o dispositivo diz, tá? Nós vamos fazer mais uma leitura do parágrafo 18 e 21, só para ter certeza que entendemos a redação dele. E vamos lembrar desse desenho na hora, mas na hora da prova, tenho certeza de que a pergunta vai ser assim: o servidor inativo é totalmente isento de contribuição, ou incide contribuição em qualquer valor que o inativo ganha. Então, é só mesmo no texto que a gente vai ter que tomar cuidado com as questões de prova, tá? Terminado, enquanto vocês ficam aí no desenho, vou ler mais uma vez o parágrafo 18. Incide contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime próprio e que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, sendo que o percentual de desconto é igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargo efetivo. E o parágrafo 21, a contribuição prevista no parágrafo 18, ou seja, do inativo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e pensão que superem o dobro do limite máximo previsto para os benefícios do regime geral, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Só relembrando, ele não tem que ter se aposentado por invalidez, ele tem que ser portador de uma doença incapacitante. Essas doenças incapacitantes são previstas em lei, tá? Cardiopatia grave, doenças contagiosas, doenças fatais, dentre outras, indicariam aí a incapacidade laborativa e, portanto, o direito também de aposentar sem contribuir tanto assim mais para a Previdência. Tudo bem com isso? Terminados os parágrafos 18 e 21, ficou faltando os que eu pulei, que foram os parágrafos 19 e 20. São assuntos diferentes, eu pus na mesma lâmina aí para economizar. Não sei para economizar para quê, né? A gente não gasta PowerPoint quando põe, mas ficou junto. Vou começar de baixo para cima. O 20, ele é bobinho. Ele diz assim: fica vedado, proibido a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos. O que significa até aí? Eu não posso ter, por exemplo, no Estado, um regime de previdência para os servidores do Ministério Público, uns para os servidores do Estado, pensando no Poder Executivo, outro para o Poder Legislativo, um para o Tribunal de Contas. É um regime só, um conjunto de normas previstas em lei que vai servir de parâmetro para a aposentadoria de quaisquer servidores efetivos do Estado, ou se fosse município ou União, a mesma coisa. E aí diz, e demais também fica vedada a existência de mais de uma unidade gestora. Unidade gestora é uma linguagem orçamentária e significa quem calcular os benefícios deverá ter a dotação orçamentária para pagar os benefícios. Hoje, na maioria dos estados, isso não está ainda sendo observado. O Ministério da Previdência, que faz a fiscalização, está prorrogando